Quem pensa enriquece. Capítulo 1. Desejo. O ponto de partida de toda realização. Primeiro passo para a riqueza. Quando Edwin C. Burns desceu do trem de carga em Orange, Nova York, há mais de 30 anos, ele podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto caminhava dos trilhos da ferrovia até o escritório de Thomas Edison, sua mente trabalhava. Ele se viu parado diante de Edison. Ele se ouviu pedindo a Edison uma oportunidade de realizar a única obsessão de sua vida, o desejo ardente que o consumia, tornar-se parceiro de negócios do grande inventor. O desejo de Burns não era uma esperança, não era uma mera vontade, era um desejo agudo e pulsante que transcendia todo o resto, era definido. O desejo não era novo quando Burns se aproximou de Edison. Aquele era o desejo dominante de Burns havia muito tempo. No começo, quando o desejo apareceu em sua mente, pode ter saído, provavelmente era apenas uma vontade. Mas não era uma mera vontade quando Burns apareceu diante de Edison. Poucos anos depois, Edwin C. Burns ficou outra vez diante de Edison no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo foi traduzido em realidade. Ele firmou uma parceria com Edison. O sonho dominante de sua vida tornou-se realidade. Hoje, as pessoas que conhecem Burns o invejam por causa do refresco, entre aspas, que a vida lhe proporcionou. Vêem Burns nos dias de triunfo, sem se dar ao trabalho de investigar a causa de seu sucesso. Burns teve êxito porque escolheu um objetivo definido, colocou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, colocou tudo na sustentação do objetivo. Ele não se tornou parceiro de Edison no dia em que chegou. Ficou contente em começar no trabalho mais subalterno, pois proporcionava a oportunidade de dar pelo menos um passo na direção de sua acalentada meta. 5 anos se passaram antes que a chance que Burns procurava aparecesse. Durante esses anos, nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de realização de seu desejo lhe foram concedidos. Para todos, exceto para si mesmo, Burns parecia ser apenas mais uma engrenagem na roda comercial de Edison. Mas, em sua mente, ele era parceiro de Edison o tempo todo, desde o primeiro dia em que foi trabalhar. Esse é um exemplo notável do poder de um desejo definido. Burns conquistou sua meta porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa. Ele criou um plano para atingir o objetivo e também queimou todas as pontes atrás de si. Manteve-se firme em seu desejo até este se tornar a obsessão dominante de sua vida e, por fim, realidade. Quando foi para Orange, Burns não disse a si mesmo: vou tentar convencer Edison a me dar qualquer emprego. Ele disse: vou ver Edison e avisá-lo de que vim para começar um negócio com ele. Ele não disse: vou lá trabalhar por uns meses e, se não receber incentivo, vou largar de mão e conseguir um emprego em outro lugar. Ele disse: começarei em qualquer função, farei qualquer coisa que Edison me mande fazer, mas antes de dar por encerrado, serei sócio dele. Burns não disse: ficarei de olhos abertos para outras oportunidades, caso não consiga o que quero na organização de Edison. Ele disse: há apenas uma coisa neste mundo que estou determinado a ter, e essa coisa é uma associação comercial com Thomas A. Edison. Vou queimar todas as pontes atrás de mim e apostar meu futuro inteiro na minha capacidade de conseguir o que quero. Burns não deixou margem para recuo. Era vencer ou perecer. Isso resume a trajetória de sucesso dele. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que exigiu uma tomada de decisão para garantir o sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a enviar seus exércitos
contra um inimigo poderoso, cujo número de soldados era maior que o dele. O militar embarcou os soldados em navios, navegou para o país inimigo, desembarcou os homens e equipamentos e então deu a ordem para queimar as embarcações. Dirigindo-se às tropas antes da primeira batalha, ele disse: "Vocês estão vendo os barcos virar fumaça. Isso significa que não podemos deixar essas margens vivos a menos que ganhemos. Agora não temos escolha. É vencer ou perecer." Eles venceram. Toda pessoa que deseja vencer em qualquer empreendimento deve estar disposta a queimar seus navios e cortar todas as linhas de retirada. Só assim é possível ter certeza de manter o estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio em Chicago, um grupo de comerciantes ficou na State Street olhando os restos fumegantes do que haviam sido suas lojas. Fizeram uma conferência para decidir se tentariam reconstruir ou se deixariam Chicago e recomeçariam em uma região mais promissora do país. Todos decidiram deixar Chicago, exceto um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir sua loja apontou para os restos de seu estabelecimento e disse: "Senhores, nesse mesmo local construirei a maior loja do mundo. Não importa quantas vezes ela queime." Isso foi há mais de 50 anos. A loja foi construída. Ela está lá até hoje, um imponente monumento ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. A coisa mais fácil para Marshall Field seria ter feito exatamente o que seus colegas comerciantes fizeram. Quando a situação ficou difícil e o futuro parecia sombrio, eles largaram tudo e foram para onde a coisa parecia mais fácil. Note bem essa diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma que distingue Edwin C. Barnes de milhares de outros jovens que trabalharam na organização de Edison. É a mesma diferença que distingue praticamente todos os que têm sucesso daqueles que fracassam. Todo ser humano chega à idade do entendimento do propósito do dinheiro, tem vontade de ter dinheiro. Ter vontade não trará riqueza, mas desejar riqueza com um estado mental que se torne uma obsessão, planejar meios definidos para adquirir riqueza e respaldar esses planos com persistência que não reconhece fracasso, trará riqueza. O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste em 6 etapas práticas e definidas. São elas: fixar na mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Não basta apenas dizer quero bastante dinheiro. Seja específico quanto ao montante. Existe um motivo psicológico para a exatidão que será descrito em um capítulo posterior. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. 3. Estabeleça a data definida em que você pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece a colocar o plano em ação imediatamente, esteja pronto ou não. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende adquirir. Cite o prazo para aquisição, indique o que você pretende dar em troca do dinheiro e descreva com clareza o plano pelo qual pretende acumular a quantia. 6. Leia sua declaração escrita 2 vezes por dia em voz alta, uma vez antes de se recolher à noite e uma vez após se levantar pela manhã. Ao ler, veja, sinta e acredite que já está de posse do dinheiro. É importante que você siga as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante que você observe e siga as instruções do 6º item. Você pode reclamar que é impossível se ver de posse do dinheiro antes de realmente tê-lo. É aqui
que um desejo ardente virá em seu auxílio. Se você desejar o dinheiro com tamanha intensidade que seu desejo seja uma obsessão, não terá dificuldade de se convencer de que irá adquiri-lo. O objetivo é querer o dinheiro e ficar tão determinado a tê-lo que você se convença de que o terá. Apenas aqueles que se tornam conscientes do dinheiro acumulam grande riqueza. Consciência do dinheiro significa que a mente fica tão completamente saturada com o desejo por dinheiro que a pessoa consegue se ver já de posse dele. Para os não familiarizados, que não foram instruídos sobre os princípios do funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. Pode ser útil para todos que não reconhecem a solidez das 6 etapas saber que essas informações foram dadas por Andrew Carnegie, que começou como um operário comum de usina siderúrgica, mas conseguiu, apesar do começo humilde, fazer com que esses princípios lhe rendessem uma fortuna muito superior a 100 milhões de dólares. Também pode ser útil saber que as 6 etapas aqui recomendadas foram cuidadosamente examinadas por Thomas A. Edison, que lhes concedeu seu selo de aprovação por serem não apenas essenciais para a acumulação de dinheiro, mas também necessárias para a consecução de qualquer objetivo definido. As etapas não exigem trabalho duro, não exigem sacrifício, não requerem que a pessoa se torne ridícula ou crédula. Aplicá-las não requer um grau elevado de instrução. Contudo, a aplicação bem-sucedida das 6 etapas exige imaginação suficiente para ver e entender que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada ao acaso, à sorte ou à boa fortuna. É preciso perceber que todos os que acumularam grandes fortunas primeiro sonharam, esperaram, quiseram, desejaram e planejaram antes de adquirir o dinheiro. Você também deve ficar ciente de que nunca poderá ter grande riqueza a menos que consiga chegar a um estado de desejo abrasador por dinheiro e acreditar de verdade que o obterá. Deve ficar ciente ainda de que todo grande líder, desde o início da civilização até o presente, é um sonhador. O cristianismo é o maior poder potencial do mundo hoje, porque seu fundador foi um sonhador ardente dotado de visão e imaginação para ver realidades em formas mentais e espirituais antes de estas serem transmutadas em formas físicas. Se você não vê grande riqueza em sua imaginação, o nascimento de outra, nunca haverá esse saldo bancário. Exige nunca na história da América houve que tamanha oportunidade para os sonhadores práticos. Os sonhadores práticos sempre foram o colapso econômico de 6 anos criadores de padrões da civilização. Basicamente ao mesmo nível. Nós que desejamos acumular uma nova riqueza está prestes a ser disputada. Os verdadeiros líderes as apostas representam sempre foram homens que aproveitaram e colocaram em uso prático as regras da corrida mudaram, porque agora vivemos em da oportunidade que sem dúvida e favorece as massas forças, aqueles que tiveram pouco pensamento, oportunidade de arranha-céus nas condições existentes, fábricas, durante a depressão, aviões, quando o medo paralisou o crescimento e toda forma e o desenvolvimento que torna a vida mais agradável. Nós que estamos na corrida pela riqueza e devemos ficar motivados por saber a necessidade que esse mundo transformado de hoje vivemos. Quem tem medo de novas ideias está condenado a maneiras de fazer as coisas. Nunca houve época mais favorável para os pioneiros do que o presente. Métodos de ensino, é verdade que não existe um oeste selvagem e desconhecido a ser conquistado, nova literatura, como no tempo das diligências, programas de rádio, mas há um vasto ideias para comercial, financeiro, por trás de toda essa demanda por volta a ser remodelado novas e redirecionado a uma qualidade que é melhores ter para vencer. Ao planejar é a definição de objetivo, o conhecimento do que se quer a desprezar o desejo ardente de tê-lo. Para vencer as grandes apostas neste mundo transformado,
você deve se apoderar do espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor. O espírito que serve como sangue vital do próprio país, sua oportunidade e a minha de desenvolvermos e comercializarmos nossos talentos. Não esqueçamos que Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou sua vida na existência de tal mundo e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com uma multiplicidade de mundos e os revelou. Ninguém o denunciou como irrealista depois que ele triunfou. Em vez disso, o mundo o venerou em seu santuário, provando mais uma vez que o sucesso não exige desculpas e o fracasso não permite álibis. Se a coisa que você deseja fazer é certa e você acredita nela, vá em frente e faça. Revele seu sonho e não se preocupe com o que os outros vão dizer, caso você se depare com uma derrota temporária, pois os outros talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, pobre e sem instrução, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Começou a trabalhar com as ferramentas de que dispunha, sem esperar ser agraciado por uma oportunidade. E agora a evidência de seu sonho espalha-se por toda a terra. Ford colocou mais rodas em operação do que qualquer outro homem até hoje, porque não teve medo de defender seus sonhos. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que pudesse ser acionada pela eletricidade. Começou onde estava para colocar o sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, manteve o sonho até torná-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Whelan sonhou com uma rede de tabacarias, transformou o sonho em ação e agora as lojas Cigar United ocupam as melhores esquinas da América. Lincoln sonhou com a liberdade dos escravos negros, pôs o sonho em prática e mal pôde ver o Norte e o Sul unidos traduzirem seu sonho em realidade. Os irmãos Wright sonharam com uma máquina que voasse pelo ar. Agora pode-se ver por todo o mundo as evidências de que o sonho tinha fundamento. Marconi sonhou com um sistema para aproveitar as forças intangíveis do éter. As evidências de que ele não sonhou em vão podem ser encontradas em todos os telégrafos sem fio e rádios do mundo. Além disso, o sonho de Marconi colocou lado a lado a cabana mais humilde e a mansão mais imponente. Tornou vizinhas as pessoas de todas as nações da terra. Deu ao presidente dos Estados Unidos um meio para conversar com todo o povo da América ao mesmo tempo e ao vivo. Pode ser interessante saber que os amigos, entre aspas, de Marconi o levaram sob custódia para exame em um hospital psiquiátrico quando ele anunciou que havia descoberto um princípio pelo qual podia enviar mensagens pelo ar sem a ajuda de fios ou outros meios físicos diretos de comunicação. Os sonhadores de hoje se saem melhor. O mundo se acostumou a novas descobertas. Mais que isso, demonstra a vontade de recompensar o sonhador que oferece uma nova ideia. De início e por um tempo, as maiores realizações não passam de sonhos. O carvalho dorme na semente, o pássaro espera no ovo, e a visão mais elevada da alma, um anjo se mexe delicadamente ao acordar. Sonhos são as sementes da realidade. Despertem, levantem-se e afirmem, sonhadores do mundo. A estrela de vocês está agora em ascensão.
A depressão mundial trouxe a oportunidade que vocês esperavam. Ensinou humildade, tolerância e mente aberta às pessoas. O mundo está repleto de uma abundância e oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Um desejo ardente de ser e fazer é o ponto de partida do qual o sonhador deve decolar. Os sonhos não nascem de indiferença, preguiça ou falta de ambição. O mundo não zomba mais do sonhador, nem o chama de irrealista. Se você acha que sim, vá ao Tennessee e testemunhe o que um presidente sonhador fez para domar e usar o grande poder hídrico da América. Alguns anos atrás, esse sonho pareceria loucura. Você se decepcionou, foi submetido à derrota durante a depressão. Sentiu seu coração ser apertado até sangrar. Tenha coragem, pois essas experiências temperaram o metal espiritual de que você é feito. Elas são ativos de valor incomparável. Lembre-se também de todos aqueles que têm sucesso na vida, começam mal e passam por muitas lutas de partir o coração antes de chegar lá. O momento decisivo na vida daqueles que obtêm sucesso geralmente ocorre em alguma crise, quando são apresentados a seus outros eus. John Bunyan escreveu O Peregrino, que figura entre as melhores obras de toda a literatura inglesa. Depois de ser confinado à prisão e severamente punido por seus pontos de vista sobre religião, o Henry descobriu o gênio que dormia em seu cérebro depois de topar com grande infortúnio e ser confinado a uma cela de prisão em Columbus, Ohio. Forçado pelo infortúnio a se familiarizar com o seu outro eu e a usar a imaginação, ele se descobriu um grande autor em vez de um criminoso e pária desgraçado. Estranhos e variados são os caminhos da vida, e mais estranhos ainda são os caminhos da inteligência infinita, através dos quais os homens, às vezes, são forçados a sofrer todo tipo de punição antes de descobrir o próprio cérebro e a própria capacidade de gerar ideias úteis com a imaginação. Edison, o maior inventor e cientista do mundo, era um operador de telégrafo vagabundo. Fracassou inúmeras vezes antes de, enfim, ser conduzido à descoberta do gênio que dormia em seu cérebro. Charles Dickens começou a vida colando rótulos em potes de graxa de sapato. A tragédia de seu primeiro amor penetrou nas profundezas de sua alma e o converteu em um dos maiores autores do mundo. A tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma sucessão de obras que tornaram este mundo mais rico e melhor para todos que leram seus livros. A decepção no amor em geral tem o efeito de levar homens a bebidas e mulheres à ruína. Isso porque a maioria nunca aprende a arte de transmutar suas emoções mais fortes em sonhos de natureza construtiva. Helen Keller ficou surda, muda e cega logo após o nascimento. Apesar de seu imenso infortúnio, escreveu seu nome de modo indelével nas páginas da história dos grandes. Sua vida serve como prova de que ninguém está derrotado até a derrota ser aceita como realidade. Robert Burns era um rapaz interiorano, analfabeto e amaldiçoado pela pobreza. Para completar, se tornou um bêbado quando adulto. O mundo ficou melhor porque ele havia vivido. Porque Burns revestiu belos pensamentos de poesia e assim arrancou espinhos e plantou rosas no lugar. Booker T. Washington nasceu na escravidão, em desvantagem pela raça e pela cor. Por ser tolerante,
ter uma mente aberta em todas as ocasiões, em todos os assuntos e ser um sonhador, deixou sua marca para sempre em toda uma raça. Beethoven era mudo. Beethoven era surdo. Milton era cego. Mas seus nomes hão de permanecer pela eternidade, pois eles sonharam e traduziram seus sonhos em pensamento organizado. Antes de passar para o próximo capítulo, acenda novamente o fogo da esperança, da fé, da coragem e da tolerância em sua mente. Se você tiver esses estados mentais e um conhecimento prático dos princípios descritos, tudo mais que precisar virá até você quando estiver pronto para receber. Deixe Emerson declarar o pensamento com as seguintes palavras: todo provérbio, todo livro, todo epítome que lhe pertence para ajuda ou conforto, seguramente voltará para casa por meio de passagens abertas ou sinuosas. Todo amigo que não for sua vontade fantasiosa, mas que o grande e eterno coração em você desejar, haverá de prendê-lo em seus braços. Existe uma diferença entre desejar uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para nada até acreditar que possa adquiri-la. O estado mental deve ser de crença, não meramente de esperança ou vontade. A mente aberta é essencial para a crença. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. Lembre-se, não é necessário mais esforço para ter um grande objetivo na vida. Exigir abundância e prosperidade do que para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta afirmou corretamente essa verdade universal com as seguintes linhas: barganhei com a vida por 1 centavo e a vida não pagava mais. Por mais que eu implorasse à noite, quando contava minhas parcas reservas. Pois a vida é apenas empregadora. Ela dá o que você pede. Mas uma vez que tem estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil, só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, teria pago de bom grado. O desejo despista a mãe natureza. Como um clímax adequado para este capítulo, desejo apresentar uma das pessoas mais incomuns que já conheci. Eu o vi pela primeira vez há 24 anos, minutos depois dele ter nascido. Ele veio ao mundo sem nenhum sinal físico de ouvidos, e o médico admitiu, quando pressionado por uma opinião, que a criança talvez fosse surda e muda a vida inteira. Eu desafiei a opinião do médico. Eu tinha o direito de fazê-lo. Eu era o pai da criança. Também tomei uma decisão e dei uma opinião, mas me expressei em silêncio, no segredo de meu coração. Decidi que meu filho ouviria e falaria. A natureza poderia me enviar um filho sem ouvidos, mas a natureza não poderia me induzir a aceitar a realidade da deficiência. Em minha mente eu sabia que meu filho ouviria e falaria. Como? Eu tinha certeza de que deveria haver um caminho e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas vai nos ensinar fé. Precisamos apenas obedecer. Há orientação para cada um de nós e, ouvindo com humildade, ouviremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Mais do que qualquer coisa, desejava que meu filho não fosse surdo-mudo. Desse desejo nunca recuei nem por um segundo. Muitos anos antes eu havia escrito: nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos na própria mente. Pela primeira vez indaguei se essa afirmação era verdadeira.
Deitado na minha cama, à minha frente, estava um bebê recém-nascido, sem o equipamento natural da audição. Mesmo que pudesse ouvir e falar, ele estava obviamente desfigurado para toda a vida. Com certeza, aquela era uma limitação que a criança não havia estabelecido na própria mente. O que eu poderia fazer a respeito? De alguma forma eu encontrarei uma maneira de transplantar para a mente daquela criança meu desejo ardente de encontrar maneiras de transmitir som ao cérebro sem o auxílio dos ouvidos. Assim que meu filho tivesse idade suficiente para cooperar, eu preencheria sua mente tão completamente com o desejo ardente de ouvir que a natureza, por seus próprios métodos, traduziria tal desejo em realidade física. Todo esse pensamento se desenrolou em minha mente, mas não falei nada para ninguém. Todo dia renovava a promessa que havia feito a mim mesmo de não aceitar que meu filho fosse surdo-mudo. Quando o bebê cresceu e começou a perceber as coisas ao redor, observamos que ele tinha um leve grau de audição. Quando chegou a idade em que as crianças em geral começam a conversar, ele não fez nenhuma tentativa de falar, mas pudemos notar por suas ações que ele conseguia ouvir alguns sons tênues. Era tudo o que eu precisava saber. Eu estava convencido de que, se ele conseguia ouvir, mesmo que pouco, poderia desenvolver uma capacidade auditiva maior. Então aconteceu uma coisa que me deu esperança. Veio de uma fonte totalmente inesperada. Compramos uma vitrola. Quando nosso filho ouviu música pela primeira vez, entrou em êxtase e rapidamente se apropriou do aparelho. Logo mostrou preferência por determinadas gravações, entre elas It's a Long Way to Tipperary. Em uma ocasião, tocou a faixa vezes e mais vezes, por quase 2 horas, em pé diante da vitrola, com os dentes presos na beirada do equipamento. O significado desse hábito espontâneo só ficou claro para nós anos depois, pois até então nunca tínhamos ouvido falar do princípio da condução do som por via óssea. Logo depois que Blair se apropriou da vitrola, descobri que ele conseguia me ouvir bastante quando eu falava com os lábios tocando no seu osso mastoide ou na base de sua cabeça. Essas descobertas me colocaram de posse dos meios pelos quais comecei a traduzir em realidade o desejo ardente de ajudar meu filho a desenvolver a audição e a fala. Naquela época ele estava tentando falar certas palavras. A perspectiva estava longe de ser animadora, mas o desejo amparado pela fé não conhece a palavra impossível. Tendo determinado que ele conseguia ouvir nitidamente o som de minha voz, comecei de imediato a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Logo descobri que meu filho gostava de histórias de ninar, então fui ao trabalho, criando histórias destinadas a desenvolver autoconfiança, imaginação e um desejo intenso de ouvir e ser normal. Havia uma história em particular que eu enfatizava, conferindo-lhe novos tons dramáticos cada vez que a contava. Essa história foi projetada para plantar na mente de Blair o pensamento de que sua deficiência não era um passivo, mas um ativo de grande valor. Apesar de toda a filosofia que eu havia examinado, indicar claramente que toda diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que não tinha a menor ideia de como a deficiência de Blair poderia se tornar um ativo.
No entanto, continuei a prática de incluir essa filosofia nas histórias de Niná, esperando que chegasse a hora em que ele encontrasse algum plano pelo qual sua deficiência pudesse servir a um propósito útil. A razão me dizia, sem rodeios, que não havia competição adequada para a falta de ouvidos e de aparelho auditivo natural. O desejo, apoiado pela fé, empurrou a razão para fora do caminho e me inspirou a continuar. Ao analisar a experiência em retrospecto, percebo agora que a fé de meu filho em mim teve muito a ver com os resultados surpreendentes. Ele não questionou nada do que eu disse. Vendi a ideia de que ele tinha uma vantagem distinta sobre o irmão mais velho e que essa vantagem se refletia de várias maneiras. Por exemplo, os professores da escola observavam que ele não tinha ouvidos, por isso dedicavam-lhe atenção especial e o tratavam com extraordinária bondade. Sempre foi assim. Sua mãe cuidava disso, visitando os professores e combinando com eles para que dessem a nosso filho a atenção extra necessária. Também vendi a ideia de que quando ele tivesse idade suficiente para vender jornais, o irmão mais velho já havia se tornado comerciante de jornais, ele teria uma grande vantagem sobre o irmão, pois as pessoas lhe dariam dinheiro extra pela mercadoria ao ver que ele era um garoto brilhante e trabalhador, apesar de não ter ouvidos. Percebemos que gradualmente a audição de nosso filho estava melhorando. Além disso, não tinha a menor tendência de ficar constrangido por causa de sua condição. Quando tinha 7 anos de idade, ele deu a primeira prova de que nosso método de nutrir sua mente estava dando frutos. Por vários meses implorou pelo privilégio de vender jornais, mas sua mãe não consentia. Ela temia que a surdez tornasse perigoso ele ir sozinho às ruas. Por fim, Blair se encarregou do assunto por si. Certa tarde, quando foi deixado em casa com os empregados, escalou a janela da cozinha, saltou para o lado de fora e partiu por conta própria. Pediu emprestado 6 centavos de capital ao sapateiro do bairro, investiu em jornais, vendeu tudo, reinvestiu e repetiu a operação até tarde da noite. Depois de fazer o balanço contábil e pagar os 6 centavos emprestados por seu banqueiro, verificou um lucro de 42 centavos. Quando chegamos à casa naquela noite, encontramos na cama dormindo com o dinheiro preso na mão bem fechada. A mãe abriu a mão dele, tirou as moedas e chorou. Ora, francamente, chorar por causa da primeira vitória do filho me pareceu muito inapropriado. Minha reação foi inversa. Ri de todo o coração, pois soube que o esforço de plantar na mente de meu filho uma atitude de fé em si mesmo tinha sido bem-sucedido. A mãe viu no primeiro empreendimento comercial do filho um garotinho surdo que saíra pelas ruas e arriscara a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um homenzinho empreendedor, corajoso, ambicioso e autoconfiante, cuja confiança em si mesmo havia aumentado 100% ao fazer negócios por iniciativa própria e vencer. A transação me agradou, porque soube que Blair havia demonstrado uma característica de desenvoltura que o acompanharia por toda a vida. Eventos posteriores provaram que isso era verdade. Quando seu irmão mais velho queria alguma coisa, se atirava no chão, esperneava e chorava pelo que queria, e conseguia. Quando o menino surdo, entre aspas, queria alguma coisa, planejava uma maneira de ganhar o dinheiro e depois comprava por si. Ele ainda segue o mesmo plano. A verdade é que meu filho me ensinou que as desvantagens podem ser convertidas em degraus pelos quais se pode subir na direção de algum objetivo digno, a menos que sejam aceitas como obstáculos e usadas como álibis.
O menino surdo passou de ano nas séries fundamentais, no ensino médio e na faculdade, sem conseguir ouvir seus professores, exceto quando gritavam alto e a curta distância. Ele não frequentou escolas para surdos. Não permitimos que ele aprendesse a linguagem dos sinais. Decidimos que ele deveria levar uma vida normal e se relacionar com crianças normais e mantivemos essa tal decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados com o pessoal das escolas. Enquanto cursava o ensino médio, nosso filho experimentou um aparelho auditivo elétrico, mas não serviu de nada. Devido, acreditamos nós, à condição revelada quando ele tinha 6 anos de idade, o Dr. J. Gordon Wilson, de Chicago, operou um lado de sua cabeça e descobriu que não havia sinal de aparelho auditivo natural. Durante a última semana de faculdade, 18 anos após aquela cirurgia, aconteceu uma coisa que marcou a virada mais importante da vida de Blair. Mediante o que pareceu mero acaso, ele ganhou outro aparelho auditivo elétrico, enviado para teste. Ele demorou a testá-lo, devido à decepção anterior com um dispositivo semelhante. Por fim, pegou o aparelho, colocou na cabeça sem muito cuidado, ligou a bateria e eis que, como se por um passe de mágica, o desejo de toda a sua vida de ter uma audição normal se tornou realidade. Pela primeira vez na vida, Blair ouviu praticamente tanto quanto qualquer pessoa com audição normal. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Exultante por causa do mundo transformado que ele fora traduzido pelo aparelho auditivo, ele correu para o telefone, ligou para a mãe e ouviu a voz dela com perfeição. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores na sala de aula pela primeira vez na vida. Antes, ele só conseguia ouvi-los quando gritavam a curta distância. Ele ouviu rádio, ouviu filmes. Pela primeira vez na vida, pôde conversar livremente com outras pessoas sem a necessidade de que falassem alto. A verdade é que ele tomou posse de um mundo modificado. Nos recusamos a aceitar o erro da natureza e, por um desejo persistente, induzimos a natureza a corrigir o erro pelos únicos meios práticos disponíveis. O desejo havia começado a pagar dividendos, mas a vitória ainda não estava completa. O garoto ainda precisava encontrar uma maneira prática e definitiva de converter sua deficiência em um ativo equivalente. Mal percebendo o significado do que já havia alcançado, mas intoxicado pela alegria do mundo sonoro recém-descoberto, Blair escreveu uma carta ao fabricante do aparelho auditivo, descrevendo sua experiência com entusiasmo. Algo na carta, algo que talvez não estivesse escrito nas frases, mas por trás delas, levou a empresa a convidá-lo a ir a Nova York. Quando chegou, Blair fez uma visita guiada pela fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe, contando sobre a transformação de seu mundo, um palpite, uma ideia, uma inspiração, chame como quiser, fulgurou em sua mente. Foi um impulso de pensamento que transformou sua deficiência em um ativo destinado a pagar dividendos em dinheiro e felicidade aos milhares para sempre dali em diante. A essência do impulso de pensamento foi a seguinte: ele poderia ajudar os milhões de surdos que passam a vida sem o benefício de aparelhos auditivos, caso conseguisse encontrar uma maneira de contar para eles a história de seu mundo transformado. Naquele momento, Blair decidiu dedicar o resto da sua vida a prestar um serviço útil a pessoas com problemas de audição. Durante um mês inteiro, ele executou uma pesquisa intensiva analisando todo o sistema de marketing do fabricante de aparelhos auditivos e criou meios de se comunicar com pessoas com deficiência auditiva em todo o mundo, a fim de compartilhar com elas seu mundo transformado recém-descoberto. Feito isso, elaborou um plano de 2 anos com base em seus achados. Quando apresentou o plano à empresa, recebeu um cargo na mesma hora com o objetivo de realizar sua ambição.
Mal sonhava ele, quando foi trabalhar, que estava destinado a levar esperança e alívio prático a milhares de surdos que, sem sua ajuda, estariam condenados para sempre ao surdimutismo. Logo depois de se associar ao fabricante de aparelhos auditivos, meu filho me convidou para assistir a uma aula organizada por sua empresa com o objetivo de ensinar surdos a ouvir e a falar. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma de educação, portanto fui à aula cético, mas com uma esperança de que meu tempo não fosse totalmente desperdiçado. Ali vi uma demonstração que me deu uma visão muito ampliada do que eu tinha feito para despertar e manter vivo na mente de meu filho o desejo de ouvir normalmente. Vi surdos mudos sendo ensinados a ouvir e a falar mediante a aplicação do mesmo princípio que eu havia usado mais de 20 anos antes para salvar meu filho do surdimutismo. Assim, por um estranho giro da roda do destino, meu filho Blair e eu estávamos destinados a ajudar a corrigir o surdimutismo daqueles que ainda nem nasceram, porque somos os únicos seres humanos vivos que eu saiba que estabeleceram definitivamente o fato de que o surdimutismo pode ser corrigido a ponto de restaurar a vida normal àqueles que sofrem essa deficiência. Se foi possível para um, será possível para outros. Não há dúvida de que Blair teria sido surdo-mudo a vida inteira se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido moldar sua mente como moldamos. O médico que assistiu o parto nos disse confidencialmente que a criança talvez nunca ouvisse ou falasse. Algumas semanas atrás, o Dr. Iver Vowers, respeitado especialista nesses casos, examinou Blair minuciosamente. Ficou espantado ao constatar o quanto meu filho ouve e fala e disse que seu exame indicava que, teoricamente, o garoto não deveria conseguir ouvir nada. Mas o rapaz ouve, apesar de as imagens de raio-x mostrarem que não há nenhuma abertura no crânio onde seus ouvidos deveriam estar. Quando plantei na mente de Blair o desejo de ouvir, conversar e viver como uma pessoa normal, esse impulso produziu alguma influência estranha que levou a natureza a se tornar construtora de pontes e transpor o abismo de silêncio entre o cérebro de Blair e o mundo exterior por meios que os especialistas médicos mais argutos não foram capazes de interpretar. Seria um sacrilégio para mim sequer conjecturar sobre como a natureza realizou esse milagre. Seria imperdoável se eu deixasse de contar ao mundo o que sei a respeito do humilde papel que desempenhei nesse estranho acontecimento. É meu dever e privilégio dizer que acredito, e não sem razão, que nada é impossível para a pessoa que sustenta o desejo com a fé duradoura. Na verdade, um desejo ardente tem maneiras tortuosas de se transmutar em seu equivalente físico. Blair desejou uma audição normal, agora tem. Ele nasceu com uma desvantagem que poderia facilmente ter enviado alguém com desejo menos definido para a rua com um punhado de lápis e uma caneca de lata. Essa desvantagem agora promete servir de meio pelo qual ele prestará um serviço útil a muitos milhões de deficientes auditivos, além de lhe proporcionar um emprego útil com compensação financeira adequada pelo resto da vida. As pequenas mentiras brancas que plantei na mente de Blair quando ele era criança, levando-o a acreditar que sua deficiência se tornaria um grande patrimônio que ele poderia capitalizar, estão justificadas. Na verdade, não há nada, certo ou errado, que a crença somada ao desejo ardente não possa tornar real. Essas qualidades estão à disposição de todos. Em toda a minha experiência ao lidar com homens e mulheres com problemas pessoais, nunca lidei com um único caso que demonstre mais definitivamente o poder do desejo. Às vezes, os autores cometem o erro de escrever sobre assuntos dos quais têm apenas conhecimento superficial ou muito elementar. Foi uma sorte eu ter tido o privilégio de testar
a solidez do poder do desejo a partir da condição de meu filho. Talvez tenha sido providencial a experiência de ter ocorrido dessa forma, pois com certeza ninguém está mais preparado do que ele para servir de exemplo do que acontece quando o desejo é posto à prova. Se a mãe natureza se curva à vontade do desejo, seria lógico achar que meros humanos possam derrotar um desejo ardente? Estranho e imponderável é o poder da mente humana. Não entendemos o método pelo qual ela utiliza todas as circunstâncias, todos os indivíduos, todas as coisas físicas ao seu alcance, como meio de transmutar o desejo em sua contraparte física. Talvez a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar como qualquer pessoa normal ouve e fala. Esse desejo agora se tornou realidade. Plantei em sua mente o desejo de converter seu maior obstáculo em seu maior patrimônio. Esse desejo foi realizado. O modus operandi pelo qual o resultado espantoso foi alcançado não é difícil de descrever. Consiste em 3 fatos muito definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de audição normal e transmiti isso a meu filho. Segundo, comuniquei a ele meu desejo por todos os meios disponíveis, mediante esforço persistente e contínuo ao longo de anos. Terceiro, ele acreditou em mim. Quando este capítulo estava sendo concluído, chegaram as notícias da morte de Madame Schumann-Heink. Um breve parágrafo no comunicado de imprensa dá pista para o sucesso estupendo dessa cantora e mulher em comum. Cito o parágrafo porque a pista que contém não é outra senão o desejo. No início de sua carreira, Ernestine Schumann-Heink visitou o diretor da ópera da corte de Viena para um teste de voz, mas ele não atestou. Depois de dar uma olhada na garota desajeitada e mal vestida, ele exclamou sem muita gentileza: "Com essa cara e sem qualquer personalidade, como você pode esperar ter sucesso na ópera?" Minha boa criança, desista dessa ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca poderá ser cantora. Nunca é muito tempo. O diretor da ópera da corte de Viena sabia muito sobre técnica de canto, mas pouco sabia sobre o poder do desejo quando assume a proporção de uma obsessão. Se soubesse mais sobre esse poder, não teria cometido o erro de condenar um gênio sem lhe dar uma oportunidade. Há muitos anos, um de meus colegas de trabalho adoeceu. Com o passar do tempo, ele piorou e acabou levado ao hospital para uma cirurgia. Pouco antes dele ser conduzido para a sala de cirurgia, dei uma olhada nele e me perguntei como alguém tão magro e debilitado poderia passar por uma grande operação com sucesso. O médico avisou que havia pouca ou nenhuma chance de eu vê-lo vivo novamente. Mas essa era a opinião do médico, não era a opinião do paciente. Pouco antes de ser levado embora, ele sussurrou debilmente: "Não se preocupe, chefe, vou sair daqui a alguns dias." A enfermeira assistente olhou para mim com pena, mas o paciente se salvou. Depois que tudo terminou, o médico disse: "Nada além do próprio desejo de viver o salvou. Ele nunca teria conseguido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte." Acredito no poder do desejo apoiado pela fé, porque vi esse poder alçar homens de começos humildes a elevados patamares de poder e riqueza. Vi esse poder roubar o túmulo de suas vítimas. Vi esse poder servir de meio pelo qual os homens dão a volta por cima depois de derrotados de centenas de maneiras diferentes. Vi esse poder proporcionar uma vida normal, feliz e bem-sucedida a meu filho, apesar de a natureza o ter enviado ao mundo sem ouvidos. Como alguém pode aproveitar e usar o poder do desejo? Isso é respondido neste e nos capítulos subsequentes deste livro. Essa mensagem está sendo divulgada ao mundo ao final da mais longa e talvez mais devastadora depressão que a América já viu. É razoável presumir que a mensagem possa chamar a atenção de muitos que foram atingidos pela depressão.
aqueles que perderam suas fortunas, aqueles que perderam suas posições e as multidões que precisam reorganizar seus planos e dar a volta por cima. A todos eles desejo transmitir o pensamento de que toda conquista, não importa qual seja sua natureza ou propósito, deve começar com um desejo intenso e ardente por algo definido. Por meio de algum estranho e poderoso princípio de química mental nunca revelado, a natureza encerra no impulso do desejo intenso aquele algo que não reconhece a palavra impossível e que não aceita a realidade do fracasso. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Próximo vídeo será o capítulo 2, falando sobre fé, visualização e crença na realização do desejo.